E uma das coisas que eu tento fazer no This Is Your Mind on Plants é começar essa conversa sobre substâncias comuns no nosso dia a dia. Por isso eu incluí a cafeína, algo totalmente legal e que todo mundo usa. O que a gente pode aprender com isso? De certa forma, uma das experiências mais intensas que eu já tive foi tomar meu primeiro café depois de 3 meses sem. Sério? Foi psicodélico. Foi incrível. Você deveria tentar ficar sem cafeína por um tempo. 3 meses sem cafeína? Como eu vou fazer um podcast assim? Vou ficar sem assunto. Vou dormir no meio do episódio. É muito difícil mesmo. Mas eu fiquei. Foi uma sugestão de Roland Griffith, um pesquisador psicodélico, que antes disso era o maior especialista em cafeína. Eu estava entrevistando ele sobre a cafeína para um capítulo do meu livro e ele me disse: Você nunca vai entender sua relação com a cafeína até que você saia da relação. E como você passou esses 3 meses sem tomar café? Foi meio que um desafio. Talvez uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Minha vida virou um caos no começo. Eu voltei ao normal depois de quase um mês. A primeira semana foi a pior. Eu pensei que tinha TDAH, eu não conseguia fazer nada direito. Minha mente se inundou de pensamentos distraídos, eu não conseguia escrever. E escrever é uma tarefa que exige concentração e foco, certo? Eu não conseguia chegar perto dessa condição, eu sentia como se houvesse um véu entre mim e a realidade. Eu não estava vendo e nem sentindo as coisas direito. Foi estranho. Eu não me sentia eu mesmo. E comecei a refletir. O que isso quer dizer? E a resposta que encontrei foi: o eu que eu conhecia era um eu com cafeína. Esse era o meu estado normal de consciência. E de muita gente também. E tudo bem, mas estudando um pouco mais, pude ver que a sociedade tem uma dívida com essa planta. Pesquisei muito para esse capítulo. Fui buscar saber quando a cafeína chegou no Ocidente. E descobri que isso só aconteceu lá pelos anos 1650 na Europa. Ou seja, a gente tem um antes e depois da cafeína, o que não é comum com muitas outras substâncias, porque geralmente elas já existem há milênios. E antes da cafeína, o mundo era outro. As pessoas viviam bêbadas quase o tempo todo. Bebiam de manhã, de tarde e de noite, porque era mais seguro do que tomar água. A água era fonte de doenças. Já bebidas fermentadas, mesmo com pouco álcool, matavam muitos micro-organismos. Até crianças tomavam cidra no café da manhã. Isso era comum nos Estados Unidos até os anos 1800, quando foi criada a lei seca. Mas antes disso, o consumo intenso da cafeína já havia chegado no Ocidente, nos anos 1650. Chá, chocolate e café chegam na Inglaterra, tudo na mesma década. Uma baita década, né? E aí o mundo começa a mudar. Mudar com o café? Com café, chá e chocolate, já que o cacau também tem cafeína. Então eles nunca tinham tomado café antes dos anos 1600? Isso. No mundo árabe, já se consumia o café como bebida desde 1200, mais ou menos. Dizem que foi descoberto no século IX por um pastor na Etiópia, que percebeu que as cabras dele ficavam elétricas quando comiam uma frutinha e passavam a noite acordadas. Aí ele começou a experimentar, gostou bastante e levou para os monges. Esses monges fizeram uma bebida e o resto você já sabe. Faz sentido ter surgido no mundo árabe, com tanta ciência e literatura rolando por lá naquela época. Uma das teorias é essa mesmo, que o café impulsionou aquela era de ouro. Tem um historiador de substâncias psicoativas chamado Wolfgang Schivelbusch. Olha esse nome. Alemão, claro. Ele escreveu um livro ótimo chamado Sabores do Paraíso. E ele diz que o café foi perfeito para a cultura que inventou a matemática. E ajudou em 2 pontos. Primeiro, ao ferver a água para fazer café ou chá, você já torna ela muito mais segura. Ninguém bebia água fervida antes. Isso foi um avanço enorme para a saúde pública. E segundo, é uma substância que favorece o pensamento linear, racional e focado. Há muitas evidências ligando o consumo de café e chá ao iluminismo na França e à Era da Razão na Inglaterra. As pessoas começaram a escrever sobre isso nos anos 1600. Tipo, olha só, temos essa nova bebida sóbria e civilizada. Isso tudo ajudou coisas como a Revolução Industrial a acontecer. Porque quando você trabalhava no campo,
Ao ar livre, não precisava saber a hora exata. Podia estar meio bêbado. Tinha até pausas para o chopp nas fazendas. Mas quando você começa a operar máquinas ou fazer contabilidade de entrada dupla, você precisa estar com a cabeça limpa. E também passa a trabalhar à noite, fazer turnos. Sem cafeína, isso era impossível. A cafeína libertou a gente dos ritmos do sol que antes mandavam em tudo. Só se trabalhava até o pôr do sol. Isso impactou profundamente o capitalismo. A ilustração mais clara disso foi o surgimento da pausa para o café. Sabe de onde veio? Pois é, sabemos até a empresa que criou essa pausa para o cafezinho. Uma fabricante de gravatas em Denver, chamada Wigwam Weavers. Durante a Segunda Guerra, eles perderam seus melhores operadores de tear para o esforço de guerra. Aí contrataram uns senhores mais velhos que não foram convocados, mas eles não davam conta. Então chamaram mulheres para operar os teares. E elas eram ótimas. Faziam padrões super complexos, mas só aguentavam 4 ou 5 horas seguidas. Aí fizeram uma reunião. O dono perguntou: como podemos melhorar a eficiência de vocês? E as mulheres disseram: nos dê uma pausa pela manhã e outra à tarde, com café e chá. E deu certo. A produtividade subiu. Qualidade aumentou. E assim nasceu a pausa para o café. Pensa nisso. O seu chefe te dá uma bebida e te dá tempo para tomar essa bebida durante o expediente. Por quê? Porque isso melhora a sua performance. E claro, com essas pausas e esse tempinho livre, os funcionários ficam mais felizes e produtivos. Total. E veja só, essa ideia foi adotada por vários líderes e empresários, como Jeff Bezos, a famosa pausa para o café. Muito interessante. Agora me conta, como foi aquela sua experiência sem cafeína e depois quando você voltou a tomar? Então, 3 meses bem difíceis. A única coisa boa era o sono. Dormia como um adolescente, 14 horas direto. Era incrível. E tenho que confessar, eu me sentia um pouco moralmente superior. Não me orgulho disso. Teve um dia que eu tinha que pegar um voo às 6 da manhã. Acordei e tomei chá de menta. Cheguei no aeroporto e vi aquela fila imensa no Starbucks. Todo mundo parecendo zumbi, precisando do café. Pareciam viciados. Era meio triste, mas eu sabia que ia voltar a ser um deles. Mesmo assim, bati os 3 meses. E pensei, preciso tomar uma xícara agora para o final do capítulo. Foi muito interessante porque essa substância age muito diferente quando você fica muito tempo sem tomar. Então eu escolhi bem o lugar. Pedi um especial, tipo um cappuccino com mais café e menos leite, meio flat white. E sentei com minha esposa, a Judith. Cara, que delícia! Foi incrível. Uma onda de bem-estar. Depois virou euforia. Tipo aquela substância branca, se é que você entende. Durou uns 20 minutos, mas aí, mudou. Do outro lado da rua, um caminhão de lixo começou a fazer um barulho insuportável. E isso me irritou muito. Virei para Judith e falei: vamos embora. Senti que precisava fazer alguma coisa. Fiquei compulsivo. Fui para o escritório e comecei a me livrar de umas 100 newsletters que eu recebia por e-mail. Uma por uma. Depois fui para o armário e comecei a organizar os suéteres. Nossa, parece comportamento de quem está em abstinência. Pois é, fiquei super produtivo. E pensei: como posso manter esse poder? Porque se eu voltar a tomar todo dia, vai perder o efeito. Aí tive uma ideia. Só tomar café aos sábados, uma vez por semana. E fiz isso por um tempo. Naquele mesmo sábado, depois de arrumar o armário, fui para o jardim. Tinha umas plantas que precisavam ser trocadas. Peguei o carro e fui para uma loja chamada Flowerland. E aí percebi. Escolhi esse lugar porque eles têm um trailer na frente que vende expresso. A voz do vício já estava me guiando para tomar outro. Mas resisti. Me contive em tomar café somente aos sábados. Funcionou bem. Eu até esperava ansiosamente pelos sábados. Produzia muito, mas sem vício. Durante a semana era tranquilo. Só que aí, aos poucos, tipo, chega quinta-feira e você tem um prazo. E pensa: ah, só hoje, só para dar um gás? Aí já era. Vício de novo. Mas você testou outras formas de cafeína? Sim, no chá verde.
E por sinal, passei a tomar muito mais chá verde depois que conheci essa outra forma de ingerir cafeína. É uma fonte alta da substância, mas com efeito mais suave, porque tem um outro alcaloide que alonga o efeito. Você não sente aquela pancada e vai mantendo uma energia boa. E quanto de cafeína tem no chá verde? Mais ou menos um terço do café. Mas isso varia muito. Se as folhas são novas, da primeira colheita, tem mais cafeína e são mais valorizadas. Tem muitos fatores que podem mudar a concentração de cafeína. Até porque, e aí vai mais uma informação interessante, a planta do chá verde e até a do próprio café produzem cafeína como pesticida. Isso é muito louco. Como é que uma planta consegue criar uma substância que destrava um receptor no nosso cérebro? Isso é incrível.